Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar um texto da irmã Michele Moreira chamado Como Ser Perseverante. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e ele é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. O objetivo qual é? É o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, irmãos, como eu não escrevi, não ajudei a escrever, não dei palpite nenhum, o que eu vou fazer? Vou ler juntinho com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, é importante que vocês saibam que eu não tenho nenhum conhecimento teológico, né? Eu sou como vocês, um irmão que aprecia a palavra de Deus e gosta de fazer o seu devocional, tá bom? Então, agora, isso esclarecido, pega aí sua Bíblia, vamos ler o primeiro capítulo de Tiago. Vamos lá. Tá preparado? Vamos lá. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não nos repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai, que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seres, seus primeiros frutos. Entendam isso, meus amados irmãos, e sejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz justiça divina, portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-se na prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra lida, que ela possa realmente fazer morada em nosso coração, que nós possamos entender o que ela diz. Senhor, que tu nos ensines agora
como ser perseverantes. Que tu possas nos ensinar e que nós possamos colocar em prática. É em teu nome que oramos. Amém. Irmãos, então vamos lá. Como ser perseverante. E o versículo escolhido é o 12, que diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então a irmã Michele conta que logo que eles mudaram para casa nova, ela foi lá e procurou um vídeo que ensinava passo a passo como plantar tomate com uma simples rodela. Então ela foi lá olhar e falou: puxa vida, como é que eu faço? E aprendeu. Aí ela pegou a rodela do tomate, plantou numa terra bastante fértil, colocou num vaso, né? E deixou lá dentro da cozinha dela. Aí ela foi regando na medida certa, colocou no sol, tirou do sol, conforme ela achava que era necessário. E assim foi que o tomate foi crescendo, a semente se solidificou, foi criando raiz, se aprofundou e depois virou uma plantinha, virou um arbusto e foi ficando mais e mais fortinho, né? Aí o que ela fez? Ela pegou aquele vaso com o pezinho de tomate e colocou no corredor da casa dela. E ali ele ficou, só que ali ele ficava exposto a um vento canalizado, sabe aqueles corredores que toda hora passa o vento? Pois é, ficou ali a plantinha, ali chovia, ali tinha sol e rachar pouquinho, às vezes tinha o sol parcial, enfim. Mas o tomateiro da irmã Michele não parou de dar frutos, independente das circunstâncias. Então o que ela quer nos explicar com isso? Que independente de que possa haver, para a gente dar frutos, a gente tem que fazer isso a qualquer momento, mesmo quando a situação não parece boa, não parece favorável, né? Então a gente tem que se manter igual diante das provações, e isso é um desafio muito grande, né? Porque na hora que a gente está ali na prova, como é difícil ser perseverante, né? Como é difícil confiar no Senhor, aguardar com esperança. Porque a nossa carne, que é muito leviana, ela é negligente, ela é preguiçosa, e ela acaba falando: meu, desiste. Para que continuar insistindo nesse negócio aí? Para, desiste. E ela fica com medo, né, diante das dificuldades. E a carne quer que a gente desista. Mas Tiago, nesse capítulo aí que a gente acabou de ler, falou o que pra gente? Que todo dom perfeito vem do alto. Vamos reler o versículo 17? Diz assim, ó: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Então tudo que é perfeito vem do Pai, né? E que a fé é um desses dons que Deus nos dá, como está em Efésios 2, versículo 8, que diz assim, ó: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Olha que legal, né? Então, é somente quando a gente é fortalecido com o poder de Deus, com aquilo que Ele nos reserva, mediante a fé em Jesus Cristo, que a gente consegue suportar tudo e ter paciência, conforme está lá em Colossenses 1, versículo 11, que diz assim, ó: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria. Então, só através de Jesus Cristo, né, o poder de Deus, é que a gente consegue isso. Essa fé vem como? Cai do céu? Ai, do nada? Não. Essa fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Como está lá em Romanos 10, 17. Diz assim, ó: como consequência, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? As boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, para a gente ter fé, a gente precisa estar conectado, ler a Bíblia, estudar. E aí, sim, a gente vai viver permanentemente, pela qual também a gente foi regenerado, como está lá em 1 Pedro 1,23, que diz: fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Então, irmãos, a gente tem que ter perseverança através do quê?
da fé, suportando as provações em Cristo Jesus, ouvindo a palavra e lembrando que a gente foi regenerado por Deus, né? Portanto, se buscarmos e retivermos no nosso coração, aplicando a palavra de Deus nas nossas vidas, não sendo só ouvinte, mas aplicando, a gente vai ser semelhantemente a Deus, firmes, constantes e aprovados. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Se desejamos ser perseverantes, precisamos buscar ter mais de Deus em nós. Não existe perseverança fora do Pai. Amém? Bom, irmãos, eu termino dizendo que o abraço, ó, é um encontro de dois corações e ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos como ser perseverantes, o abraço dá super certo. Por isso que eu vou deixar o meu de urso, ó. Quero que vocês também se lembrem do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.